que você acha que a gente pode esperar para 2026 em termos de pleito eleitoral, tanto para a presidência quanto para os congressos? Eu acho que a luta vai ser muito dura, tá? Por quê? Porque por mais que a gente tenha muitas críticas à postura do Lula na sua falta de enfrentamento, no plano externo, mas no plano interno também, sobretudo na política econômica, eu tenho muitas críticas, né? Não há constituído uma alternativa à esquerda do Lula capaz de frear, né, o avanço do bloco que quer se alinhar ao bloco dos Estados Unidos, a essa ascensão fascista. Tá? Por mais que o Bolsonaro provavelmente não seja candidato, e eu francamente acredito que ele não será candidato, né? Uhum. O bolsonarismo não está morto, aliás, ele está vivíssimo. Né? E o terceiro governo Lula, diferente do governo Lula 1 e 2, ele enfrenta um problema. Veja, o Lula ele teve muito êxito na sua primeira passagem. Né? O Brasil, comparado consigo mesmo, produziu avanços extraordinários. Né? Ainda que eu entenda que faltaram reformas estruturais, os avanços são inegáveis no sentido de redução de desigualdade, de melhor de qualidade de vida dos trabalhadores. Né? O país saiu completamente diferente depois da primeira passagem do Lula. E o Lula teve muito êxito na sua primeira passagem, sendo um hábil conciliador. Né? Essa sua habilidade rendeu excelentes frutos. O que, no meu entendimento, faz com que o Lula aposte na mesma estratégia. Por quê? Porque deu muito certo. Uhum. Só que há um elemento aí brutalmente diferente. Na primeira passagem do governo Lula, nós tínhamos uma geopolítica internacional de calmaria e de crescimento, o capitalismo em expansão, onde o Lula habilmente conseguiu apostar uma espécie de ganha-ganha, onde, sem fazer esse enfrentamento mais direto aos interesses dos Estados Unidos e da nossa classe dominante, que é totalmente ligada aos Estados Unidos e esses interesses, e todo mundo saiu ganhando. Hoje a conjuntura global ela é brutalmente diferente. O mundo não está em crescimento, o mundo está em crise. Não há a possibilidade de fazer esse tipo de conciliação e esse tipo de jogo de ganha-ganha. Então hoje, para que a gente consiga o mesmo nível de resultado que se teve na primeira passagem do governo Lula, não é possível sem uma política econômica muito mais agressiva, no sentido de produzir crescimento, induzir o desenvolvimento, como ele fez da primeira vez. Em dados objetivos do que eu estou falando, quando a gente pega o nível de investimento público, tá, da primeira passagem do governo Lula, a gente está falando de um nível de investimento público 5, 6 vezes maior. 5, 6 vezes maior. Gente, isso é muita diferença. Tá? Isso é muita diferença. E uma coisa que a macroeconomia me ensinou é que o déficit público ele é o superávit privado. Né? Trata-se de uma identidade contábil. Então, era lógico que com um país metendo marcha, que nem a gente fala na gíria, né? Uhum. Mais força, ia produzir um crescimento maior. Hoje não há espaço para isso sem enfrentamento. Sem um grave enfrentamento. Então, hoje, há uma certa esquizofrenia, tá, que dificulta que a popularidade do Lula deslanche. Veja, o governo Lula ele se elege, em grande parte, baseado no sucesso da primeira passagem do Lula. Então, se cria uma expectativa a partir disso. E a campanha foi feita muito nesse sentido, né? O combate ao fascismo, mas também a volta do desenvolvimento, né? A volta da melhora real da qualidade de vida dos trabalhadores, etc. Veja, o Lula está conseguindo entregar isso, mas muito pouco para fazer diferença significativa diante da crise global que o capitalismo está introduzido, sabe? Então, vejam, a gente tem um nível baixo de desemprego? Oficialmente sim, mas a gente teve um aumento brutal da informalidade, do desalento, Uhum. primeiro governo Lula para cá. Então isso causa um impacto. A inflação está relativamente controlada, tá, mas a de alimentos, sobretudo os mais básicos, ela está pressionada a maior, ou seja, é o mais pobre que sente mais. E aí fica uma coisa muito difícil para todo o bloco político que sustenta o governo hoje. Por quê? Porque o bloco político que sustenta o governo hoje, ele vai ter que renovar o seu mandato daqui a um ano e pouco.
vai ter que eleger mais governadores daqui a um ano e pouco. E aí, a base do discurso político, tá, que elegeu o Lula, que historicamente elege a esquerda e que elege, geralmente, esse bloco político, se baseia num discurso desenvolvimentista, que o Lula não pode fazer sem enfrentar. E me parece que a opção é não enfrentar. Né? Por isso que a política, ela é... Por isso que a gente tem essa taxa de juros que a gente tem até hoje, por exemplo. Né? Por isso que mesmo o Galípolo, indicado do Lula, não mudou a direção da política econômica. Por isso que o Haddad tem tanto poder no sentido de ter autorização de executar essa política econômica. Por exemplo, a gente tem que conviver politicamente o tempo todo com a necessidade do governo de equilibrar o fiscal. Uma regra autoimposta pelo novo teto de gastos, que é o arcabouço fiscal. Agora está uma polêmica com o IOF. Agora estão tendo que taxar. A solução até me pareceu acertada, né? Taxar fundos de investimento e casas de aposta. Mas tu entende que isso cria um problema político para toda a base de sustentação? Como é que nós vamos aumentar a participação parlamentar, né? Se a gente tem que fazer uma política que não estabelece essa linha entre nós e eles? Veja, está mais fácil para a oposição. Porque a oposição simplesmente pode dizer, olha, a gente defende tal política econômica. A gente, do outro lado, não pode dizer a gente defende outra. A gente defende outra, mas mais ou menos. Isso nos atrapalha. Por isso que a gente também tem que fazer esse debate, tem que fazer essa crítica. E aí, o que acontece? Isso se reflete na crise de popularidade. O país não cresce o que devia, a desigualdade não cai como devia, a política fica cacofônica, que nem eu digo, porque se prega uma coisa, mas não consegue entregar para a população essa mesma coisa que se prega, enquanto que a direita prega uma coisa e entrega a outra, programa máximo. Ou seja, por mais que eu classifique o Lula como favorito para a próxima eleição, para encerrar aqui toda essa minha dissertação, se tudo se mantiver constante e não mudar esse quadro de deteriorização da popularidade, mesmo sem Bolsonaro, vai ser uma eleição muito difícil. Muito, muito difícil, tá? Porque precisa mudar o rumo, porque se fala em crise de comunicação. Na minha interpretação, não é. Não é a comunicação do governo. A comunicação não pode fazer milagre. Há um problema político que a comunicação não dá conta. Você pode até apontar problemas de comunicação pontuais, mas a comunicação não resolve o problema político. Em suma, não há espaço para conciliação. Mas essa é a política que o Lula sabe fazer. Mas eu acho que dá para aprender a fazer outra. Eu acho que tem forças políticas dialogando. Eu tenho visto muita gente da base do governo dizendo a mesma coisa que eu estou dizendo. Eu tenho visto gente dentro do PT dizendo isso. Eu tenho visto gente dentro da base que está lá na militância dizendo isso. Eu tenho visto partidos da base aliada, algumas pessoas também já dizendo isso. Então, assim, já há também essa leitura, né, de que talvez seja necessário enfrentar mais se não quiserem perder para a direita na próxima eleição. É isso. E a missão não é fácil mesmo. Agora, Humberto, muito obrigado por estar com a gente aí nesta tarde de terça-feira. Espero que seja a primeira de algumas. Volte e meia, eu vou voltar a te incomodar quando você tiver uma brechinha. Por favor, nos atenda. Nossa audiência aqui sempre atenta e sempre muito participativa também, no sentido, eles ficam conversando mais entre si, às vezes no chat, mas elogiando muito a sua participação, né? E agradecendo a sua presença aqui. Então, muito, muito obrigado mesmo, Humberto, por estar com a gente e sucesso na tua trajetória. Assim que tiver uma outra brecha, volte aqui para o Voz Trabalhadora. Obrigado e, enfim, saúde aí toda a sua comunidade e espero que eu tenha podido colaborar aí com o debate. Uma verdadeira aula, viu? Muito obrigado, Humberto. Um grande abraço. Até mais. Tá aí, gente, o Humberto Matos, como a gente prometeu, né, que ia tentar trazer ele, trouxe, né, uma aula, um professor no sentido mais potente da palavra, né? Não se pretende lecionar, mas ao abrir o verbo, solta das entranhas do espírito vivência, experiência, consciência e uma série de elementos teóricos para a fabricação, né, deste fazer da sua análise aí. Denis Dias, Isma, Cecília Manso, a comunicação não pode fazer milagre, adorei, diz ela. Além deles aqui, o Bernardo Monteiro Rocha, a Diana Silva, o Giancarlo Ferreira, o Charles Elton Fernandes, o Carlos Samuel Barros Silva,
o Ramon Crust também com a gente, a Regina, o Rodrigo Valucci, o José Carlos Pérez, valeu, gente. Daniel Marques Santista, Hidalgo Oliveira de Campos, Lauci Lemes, muito legal aí os recados que vocês vão deixando na nossa interativa. O Eulavo está com a gente aí. Oi, Eulavo, eu não vou ler seu nome completo nunca, rapaz. Rian Coelho, valeu, Rian também. Liane Saenger, muito legal aí as interativas de vocês, as participações. Nosso querido Rui Abreu também aqui conosco. Muito bom, gente. O Tony Dunkel que trouxe a sua interativa para o ar, a Maria Luiz, muito legal aqui. Professor Antifa, entre outros tantos nomes que nos acompanharam. O Eric Carvalho aí, ó, Unidade Marxista presente. Um salve para o pessoal do @Unidade Marxista. Sigam o perfil, sigam lá, venha junto. Valeu, Eric. Grande abraço também para você que está com a gente aí. E a todos vocês que fazem comigo, né? Grande abraço, meu nobre. Grande abraço para você, eu lavo. Eu lavo, tu lava, né? Você lava. Você lava a sua aí. Gente, 3 minutinhos faltando para as 3 da tarde, 3 para as 3. A gente vai ficando por aqui, ficamos de olho no depoimento do Bolsonaro que já está em andamento. E amanhã eu trago a repercussão disso tudo aqui no Giro de Notícias do Voz Trabalhadora, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.